Olá, amigos do RDTV, estamos de volta aqui com o noticiário, atualizando as informações. Primeira gravação nossa depois do jogo do Brasil na Copa. Que estreia no sufoco, hein? E já quero dar os créditos aqui à nossa produtora Morgana, porque por muito pouco ela não acertou aí o resultado da partida. Até os 46 tinha ganho o bolão ali, 2-1, mas aí, graças a Deus, para aliviar um pouco o nosso coração brasileiro, o Brasil marcou o terceiro e aí tirou aquele grito entalado na garganta, porque, eu vou te falar, viu, tava dando medo aquele jogo ontem contra os croatas. Mas o Brasil, tudo que é difícil, tudo que é suado dá mais gosto e a gente saboreia ainda mais e com certeza vamos seguir nessa jornada vitoriosa. E por falar em suor e falar em trabalho, mais uma vez temos a presença aqui no RDTV do secretário de Trabalho de Santo André, aliás, o único titular desta pasta na região do ABC, ele que é o presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino Martinha, brasileiro, vírgula, São Paulino, vírgula, hoje mais tranquilo. Tudo bem, Martinha? Tudo bem, Leandro. Emissora RD, desculpe, é engasgada, mas assim um pouco satisfeito hoje com a vitória do Brasil. Meu palpite era 3-1, mas tinha muito 3-1 no bolão, eu coloquei 4-0, mas foi sofrida, mas valeu a pena. O primeiro jogo é um jogo assim, muito nervoso, né? Quem joga ou jogou futebol sabe a dificuldade de você entrar no campeonato, primeiro jogo, treino é treino, jogo é jogo. Então a emoção é diferente, você percebe alguns jogadores que deu para mim perceber, o Thiago Silva, né, com toda aquela experiência, ele entrou chorando em campo, o Neymar também chorando. Então assim, é muita emoção, normalmente um dia antes o cara não dorme, entendeu? O cara não descansa, não relaxa. Então é assim mesmo, mas passou a primeira, eu acho que agora vai. Peraí, Martim, então tem que rever esse regulamento aí, porque você ganhou. Na verdade foram 4 gols de brasileiros. Então tem que ver o regulamento, se é 4-0 em quem fez os gols ou se é no placar, né, Martim? Pois é, eu não discuti o regulamento antes do jogo, né, e acabei perdendo a proposta. Mas tá bom, mas deu para... Como nas negociações de PLR da época de sindicato, negociação de aumento salarial... Tudo é no sufoco, mas tudo que é trabalhado, que é mais suado, depois é mais valorizado, né, Martim? É verdade, e a gente vê assim o clima, né, Leandro, do futebol, mesmo todo mundo não, né, tem o pessoal, a crítica, uma parcela da imprensa esportiva criticando, e não vai dar certo, e não termina os estádios, e não vai ter mobilidade para os estádios, e os aeroportos não vão funcionar, e nada funciona, e a seleção também não vai funcionar. E a gente vê que o Brasil, cada país tem a sua característica, tem a sua forma de fazer as coisas, muito embora muita coisa precise melhorar, mas a gente percebe que quando se tem vontade, né, quando se tem disposição, acho que sai as coisas, funciona, né? E ontem a gente viu a calmaria que foi, a tranquilidade, o povo torcendo, isso é maravilhoso, é assim que a gente quer ver o nosso país. E aliás, Martim, me recordei muito ontem das suas palavras ao longo do Jogo do Brasil, porque eu me lembro há uns 2-3 meses, uma das primeiras entrevistas aqui enquanto secretário, que a gente abordava justamente o cenário, eu perguntava para você a respeito da Copa e você falava exatamente isso. Não, Leandro, tenho certeza, o Brasil vai cumprir o cronograma, vai fazer uma belíssima Copa, o próprio povo brasileiro, quando chegar mesmo na hora do vamos ver, o pessoal vai vestir o verde e amarelo, e parece que todo mundo deixou, não foi nem para os 48, foi para os 50. Trabalhei nesta quinta-feira, o pessoal tudo vestido de verde e amarelo, ruas pintadas, bandeiras nos apartamentos, nas casas, janelas, sacada. O pessoal que saiu mais cedo para assistir o jogo, ninguém ficava bravo no trânsito não, era buzina de comemoração, de dar boa vibração para o Brasil, ou seja, todo mundo expressou aquele sentimento que ficou muito claro na hora da execução do hino nacional, né, Martim? O Brasil é um país de paz, né? Não é um país de guerra, não é um país de brutalidade, é um país leve, né? Um país de inteligência, um país de pessoas trabalhadoras. Eu tive a oportunidade, Leandro, de estar em 15, 16 países aí no mundo. Cada vez que eu fui para fora do Brasil, eu voltava gostando mais ainda do meu país, do nosso país. Teve um momento também que eu criticava muito o Brasil, entrava nessa onda, dizer, não, aqui no Brasil nada dá certo, é um país isso, aquilo, é um país das... Aquele complexo da gata borralheira. Da gata borralheira, um país da banana, né? República de bananas, país de vira-latas, e a gente vê, cada vez que a gente vai lá fora, mesmo nos países que são chamados de modelo aí na Europa e outros países, a gente volta gostando mais do Brasil, porque esse país aqui, tudo dá certo. E como é que foi a sensação, Martinha,
também uma experiência nova de acompanhar o jogo ontem, ali no Paço Municipal, milhares de pessoas acompanhando o Jogo do Brasil, aquela energia ainda mais intensa. E eu acho que, mais uma vez, o nosso prefeito Carlos Grande está de parabéns, sabe? Que a única cidade, né, que mobilizou a população para fazer assim, um evento, a abertura da Copa, e todos os jogos da Copa, inclusive, vai ser naquele esquema, chamar para o Paço Municipal, montar um telão, né, buscar a alegria do povo, música, assistir o jogo de futebol, foi uma experiência maravilhosa, viu? Jogo de futebol é igual comer feijoada, não pode ter pouca gente, tem que ter bastante gente junto. Tem que ter muita gente, né, Martinha? E o cenário para o trabalhador, Martinha? A gente sempre faz essa avaliação, estamos aí chegando praticamente no final do primeiro semestre e o segundo semestre completamente atípico, né? Nós vamos ter ainda aí a invasão da Copa no mês de julho, aí depois já inicia o período eleitoral de grandes debates e aí teremos praticamente só novembro e dezembro sem grandes eventos na agenda. Do ponto de vista do trabalho, qual a avaliação que você faz desse primeiro semestre? O que é possível a gente traçar de perspectiva para essa segunda fase do ano? Eu faço uma avaliação positiva, porque eu, na minha idade, eu passei por muitos momentos de nosso país, do Brasil, onde a gente tinha superinflação, hiperinflação, criavam todo dia, tinha um nome diferente, era desemprego assustador, 30%, 20% de desemprego, 40%, a gente tinha uma série de coisas negativas acontecendo, né? Só negativismo, e a gente viu o Brasil, nos últimos 20 anos, o Brasil tem crescido. Talvez não na proporção que a gente espera, do jeito que a gente imagine, que a gente queira, mas tem crescido. E mesmo num momento como esse, de certa estabilização econômica, as expectativas são boas, né? A gente percebe que você consegue verificar, visualizar alguns problemas que estão mantendo essa situação, às vezes, estabilizada, né? E não em crescimento. O problema do automóvel, você tem um boom de crescimento de vendas de automóveis, às vezes complica ali uma situação ou outra, a própria montadora briga aí pela questão dos impostos, mas a gente percebe que já se começa, né, o bonde já começa a rodar. Então, a expectativa é muito boa, eu acredito que a situação começa a crescer, né, com crescimento, com inflação controlada, é tudo que nós precisamos, porque aí você mantém a empregabilidade, um bom nível de emprego, sem desemprego. E a gente, mesmo que a gente tenha inflação controlada, com pouco desemprego, baixo desemprego, e mesmo que seja um pequeno crescimento, né, do PIB, eu acho que o país consegue ir bem. Né? O que não pode acontecer é o contrário que aconteceu muitos anos e muitas décadas aqui no nosso país. É verdade, Martinha. E um outro ponto, Martinha, agora do ponto de vista político, que chamou a atenção no noticiário recentemente, aliás, acho que foi o grande destaque, é o anúncio do seu retorno ao Partido dos Trabalhadores. Do ponto de vista ideológico, nenhum questionamento pela sua trajetória sindical, pela sua trajetória de luta, que eram as grandes bases do PT quando ele foi fundado, quando ele foi formatado, e você participou de perto de todo esse movimento. Depois, Martinho vai para o PDT, que também tem uma ideologia muito semelhante ao PT, a questão trabalhista, as lutas pelo trabalhador, as grandes mobilizações sempre partiram de PT e PDT. E, primeiramente, Martinho, o que foi aí o fator principal ou os fatores principais para a sua decisão de regressar ao Partido dos Trabalhadores? Bem, Leandro, tem uma palavra-chave para explicar tudo isso, que eu acho que é a questão do DNA, né? Eu ajudei a construir o PT, sou praticamente fundador do PT aqui na cidade de Santo André, fiquei quase 20 anos no partido. Obviamente que eu tive aqui com as pessoas muito importantes aqui, o companheiro Celso Daniel, Cicote, João Vamileno, Oswaldo Vargas naquele início, Saulo, início aqui da construção do PT e entre tantos outros. E naquele momento a gente não tinha prefeitura, me parece que tinha um ou dois deputados federais, você tinha aí 3 ou 4 deputados estaduais, e a gente, naquele momento, a gente tirava dinheiro do bolso para comprar uma camiseta, para fazer uma propaganda do partido, comprar estrelinha, material para manter o partido. Eram nós militantes sindicais, pessoal que ganhava um salário um pouco melhor dentro da indústria, que ajudava, investia no partido, porque é algo que a gente estava construindo. Eu tive uma saída do partido num período, em função de uma questão sindical, de algum conflito sindical. Eu passei por outros partidos, por 3 partidos, mas eu nunca me senti tão à vontade, assim, igual eu sempre me senti dentro do PT, né?
Por mais que o PT também tenha mudado, tenha se transformado, que até é lógico, porque você ganha prefeituras, o governo de estado, hoje o governo federal, no terceiro mandato, tem mudanças, entraram pessoas novas, com outra visão, com outro pensamento, mas ainda é o partido que está muito mais próximo do que eu penso ainda de sociedade, do que eu imagino em termos de governo, né, e de proposta política, por isso que eu estou retornando. E existe uma situação, eu sempre fui admirador do Lula, em todas as eleições que o Lula foi candidato, eu votei, estando dentro ou fora do PT, sempre votei no companheiro Lula, por acreditar que o Lula é uma pessoa maravilhosa, um dos homens públicos mais ilustres que esse país já conheceu, e ainda culminou agora também de eu estar aqui dentro da prefeitura, fui convidado para ser secretário do Trabalho aqui em Santo André, no governo de uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita amizade, 30 anos fazendo política e fazendo sindicalismo juntos, e eu quero estar cada vez mais próximo dele, no sentido de ajudá-lo para que ele tenha um êxito que a gente espera aqui na cidade de Santo André. E eu entendi que seria o momento ideal de eu estar voltando para o partido, né? Uma volta, um retorno assim tranquilo. Sempre tive uma boa relação com toda a militância do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade e no estado de São Paulo e no Brasil. Então eu acredito que eu estou voltando no momento certo e na hora certa. E Martinha, em outras oportunidades até que a gente se falava, quando a gente deu notícia aqui no Repórter Diário, você falava inclusive da atual conjuntura, o fato da saída do Paulinho da Força, que era uma pessoa que tinha um relacionamento muito próximo politicamente, até no ponto de vista da conjuntura e da condução sindical, era uma pessoa muito próxima aqui à sua gestão, às suas convicções. O Paulinho acabou deixando o PDT para fundar o Solidariedade, um partido que hoje está muito mais vinculado à oposição do PT. Da mesma forma também citou essa conjuntura recente que surpreendeu até algumas pessoas do PDT indicar o vice aqui na disputa estadual do PMDB e não andar como de costume ao lado do PT. Além de toda essa trajetória, Martinha, o que fica a impressão para quem está fora, e aí eu quero a sua avaliação se ela é equivocada ou não, o PDT perdeu a sua origem trabalhista, perdeu o seu DNA, até porque a sua saída vai representar a saída também de no mínimo mais 3 dezenas de pessoas ligadas ao meio sindical. O PDT ele deixa de ser trabalhista? Bem, o PDT com a saída do Paulinho aqui em São Paulo, eu não sei nas outras regiões, não posso avaliar, mas no estado de São Paulo eu acredito que perde porque a gente já sentiu isso. Eu ainda continuei dentro do PDT, mas a gente percebe que nós perdemos uma pujança sindical que nós tínhamos aqui no estado de São Paulo, né? Enfraqueceu realmente. Eu também já tinha dito que apoiava aqui, minha intenção era apoiar o Padilha, o Alexandre Padilha aqui no governo de São Paulo, e de repente, de uma hora para outra, o partido rumou no sentido de apoiar o SCAF. Eu não tenho nada contra os empresários, eu acho que num país capitalista você precisa trabalhar com todos os setores da sociedade, quem trabalha dentro da democracia, com o voto popular. Agora, isso eu acho que é uma proposta de governo. Eu, enquanto pessoa, individualmente, enquanto cidadão e militante político, eu entendi que não era o momento de eu estar subindo num palanque, não por ser empresário, mas sim por representar uma entidade que sempre esteve muito distante da classe trabalhadora e até dos pequenos, médios, micros empresários. A Fiesp foi uma estrutura muito distante da realidade brasileira, uma estrutura muitas vezes já viciada, fora do estilo até para um capitalismo moderno, né? Então eu achei que não era momento de eu estar aí também. Então tudo isso vieram ajudar no sentido de que eu pudesse buscar o meu verdadeiro DNA. E nesse caso, aqui na região, no estado de São Paulo, o PDT fica sem ideologia, Martim? Ele fica descaracterizado? Eu acho que ele vai criar a ideologia característica dele. Eu acho que tem outras pessoas que, obviamente, vão rumar no sentido de levar o partido para onde eles entendem que é melhor, né? E aí, democraticamente, a gente respeita isso, o ponto de vista de cada um. Mas o T do trabalhista vai ficar enfraquecido? Eu acredito que sim, mas logicamente que eu construí também boas amizades, o próprio Salles, eu saio do partido sem problemas nenhum com o Salles, né, respeitando inclusive as convicções dele, ele sempre foi muito leal comigo, sempre respeitou minhas posições, né? Então a gente simplesmente nos separamos de partido, eu volto para onde eu já disse nunca deveria ter saído, né, nunca deveria ter saído do PT.
E ele vai buscar, logicamente, o rumo dele, é uma pessoa que já passou por vários partidos também. Eu acho que ele tem condições de configurar sempre a sua liderança e o seu trabalho independente da gente. Duas perguntas fáceis, Martinhas. Martinha, o que muda do PT de lá de trás para esse PT de hoje e o que muda do Martinha, que era afiliado ao PT lá atrás, para o Martinha que regressa ao PT hoje? O PT do passado, o PT de hoje, ele mudou até de acordo com mudou mesmo até pela própria conjuntura política. Uma coisa é quando você é oposição, outra coisa é quando você chega no governo, quando você chega no que chamamos, entre aspas, no poder, você tem que lidar e governar com todos os setores da sociedade. O PT hoje, muito embora ele esteja na presidência da República aí há quase 12 anos, mas, na verdade, o Congresso, né, o PT não tem a maioria do Congresso, né? Então você não consegue colocar todas as suas propostas de governo para a sociedade, você tem uma grande dificuldade. O Congresso hoje ele limita bastante, né? Então você tem lá, às vezes, 10% na Câmara Federal, ou um pouco mais que isso, então quer dizer, é difícil você implementar tudo o que você pretende. Então, eu acho que o PT ele tem feito o que é possível dentro de um país capitalista, onde você tem que lidar com todos os setores da classe econômica que tem um peso, né, desde da grande mídia, dos empresários industriais, dos grandes investidores, né, do setor da agricultura, agroindústria, quer dizer, são todos setores que têm muito peso dentro da economia do país. Então não dá para você implementar, de repente você querer que você vai fazer um país socialista dentro de uma estrutura capitalista, né? Eu acho que isso é impossível. O que você tem é que distribuir mais rendas, mostrar todo esse trabalho que é possível ser feito. Então eu acho que o partido está dentro dos moldes, fazendo dentro do que ele pode fazer, do que dá para ele fazer, né? Eu, pessoalmente, eu tinha uma visão, quando eu entrei no PT, de ter o sonho, né, a utopia de uma sociedade, de buscar uma sociedade socialista, de mais igualdade possível, não só da questão econômica, mas de gênero, da questão das minorias, da questão do branco, do negro, do índio, do amarelo, né, das classes e as classes sociais também, né, a gente cada vez delimitando isso, diminuindo isso, para que a gente tenha uma sociedade mais homogênea, né, mais igual. Esse sempre foi o meu sonho no início do PT, acreditando que a gente poderia transformar. Mas eu também consegui ver que é muito difícil você implementar, né, mudanças assim em tão curto espaço de tempo. Precisa que a sociedade esteja preparada e queira fazer essas mudanças também. Mas eu vejo que o que para mim era uma utopia, para muita gente do PT, aconteceu, deixou de ser utopia, que é a primeira vez na história de um país você ter um operário que é eleito pelo voto popular, ser reeleito pelo voto popular e ainda você apresentar uma mulher para a sociedade e ela ser eleita pelo voto popular. Então isso é muita transformação em algumas décadas, né? Então eu acho que por isso o Partido dos Trabalhadores está de parabéns e tem cumprido o seu papel, e eu vejo isso como uma coisa maravilhosa, né? Não aconteceu no mundo ainda de um operário ser eleito e reeleito. Esse é um moleque Valessa que foi eleito e aí já não conseguiu ser reeleito pelo voto popular. Então o Lula é único, né, na história do mundo, né? Então isso já nos deixa bastante felizes. E a sociedade socialista, Martim, ainda é possível? Você ainda acredita que é possível resgatar isso? E o que deveria romper hoje, principalmente, para que isso tornasse realidade? Eu acho que na humanidade, no mundo, tudo se transforma. Talvez não seja possível o tipo de socialismo, talvez da forma que Marx e Engels pensou, imaginou, teorizou, né? Mas eu acredito no ser humano, e acreditando no ser humano, eu sempre tenho que acreditar que é possível a gente diminuir as desigualdades, né? Que a desigualdade é tamanha. O mundo hoje, você tem pessoas tremendamente milionárias, ricas, né, com poder de compras enorme, né? E a gente tem pessoas ainda passando fome no mundo. Esse mundo nosso aqui não é um mundo para ter gente ainda passando fome, né? Morrendo de sede, morrendo por falta de comida, morrendo por falta de simples atendimentos médicos. Então, essas coisas eu acho que é possível a gente ainda chegar, evoluir ao ponto de ter essa sociedade. Eu não sei se o nome será sociedade socialista, mas a busca eu acredito que é essa.
Pelo equilíbrio, pela igualdade. Pela igualdade, né, de todos os sentidos possíveis, né, do respeito do homem pelo homem, do ser humano, né, que eu acredito até que é possível hoje você se juntar, a gente juntar, por exemplo, os pesos, as forças que tem, por exemplo, a própria religiosidade, né, você em busca disso, agregar inclusive a ciência dentro da religiosidade para dar esse âmbito de paz, né, e você fazer um mundo melhor, um mundo sem guerra, né, aquele mundo maravilhoso que a gente sonha, né? Cícero Firmino Martim, secretário do Trabalho da cidade de Santo André, dirigente sindical, presidente dos metalúrgicos de Santo André Mauá, presidente licenciado, até por conta do trabalho agora que desenvolve à frente da secretaria na prefeitura. E Martinha, para a gente não perder aqui o pique da Copa do Mundo, no primeiro bolão você bateu na trave ali, acho que só tinha que rever o regulamento. Agora, o México ganhou de Camarões 1-0. Na próxima semana, Brasil e México deverão disputar aí, quem ganhar, a liderança do grupo. Qual vai ser o placar, Martim? Eu acho que o Brasil ganha de 3-0 do México. 3-0. No placar eu deixo aí 3-0 o Brasil. Tá certo. Esse é o Martim. Afinal, Martinha, já tem uma aposta aí, pelo que viu, ou quer ver um pouquinho mais? Eu acredito que precisa ver um pouco mais, mas eu acredito que o Brasil vai para a final, né, e aí fica entre alguns países aí que eu acho que pode, né, que mostra, vem com peso assim, vem com disposição de ganhar a Copa, que eu acho que a própria Argentina, Espanha e Alemanha, eu acho que esses países aí um desses daí vai disputar a Copa com o Brasil, aqui no Brasil, e o Brasil campeão, ex-campeão, obviamente. Já pensou uma final Brasil e Argentina? Meus amigos, isso aqui vai tremer, né, Martim? Haja Maracanã para todo mundo. Só isso daí que é para acabar de vez com o Maracanaço, que a gente não aguenta mais 64 anos. Aí vai ser pior que o meu Corinthians e o São Paulo do Martinha quando jogam aqui, viu? Martinha, obrigado, viu? Verdade, Leandro. Obrigado a você, Leandro. Um abraço a todos vocês, toda a equipe do Repórter Diário. Foi uma satisfação muito grande mesmo de estar falando com vocês mais uma vez. Legal, Martinha, obrigado. E o Martinha também é democrático. Na última entrevista com o Fofão, que é o presidente em exercício do sindicato, verde e amarelo. Agora o Martinha está mais meio tricolor aqui, até para lembrar o São Paulo dele, embora esteja um tricolor gaúcho aqui. Gente, quer mais notícias, informações da região do ABC? Política, trabalho, emprego, sindicato, esporte, tudo que acontece na região do ABC, você já sabe. Só acessar aqui, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima e vamos ficar de olho no bolão, hein?